Para você, o verbo é inferior ou igual ao Pai? Vamos aprender hoje na EBD Sala da Bíblia. Quero convidar você para estar orando neste momento comigo. Oremos a Deus. Maravilhoso e eterno Deus e Pai, queremos te pedir, ó Pai, neste momento a tua bênção para os teus filhos, alunos, professores que estarão estudando a tua palavra. Pai Santo, abre o entendimento, dando sabedoria e alcança corações, dando vida em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós temos nesta lição 3 objetivos. São eles: Objetivo 1. Explicar a preexistência e a divindade do Verbo. Objetivo 2. Mostrar a atuação do Verbo na criação e como fonte de vida e luz. Objetivo 3. Ressaltar que o Verbo encarnado é a plena revelação do Pai. Então, esses são os objetivos da lição. Nós vamos buscar estar esmiuçando este assunto dentro da Bíblia. Amém? Só quero pedir a você que tenha consigo o exemplar da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, para que você possa estar conferindo na Bíblia, porque você estudar a Bíblia sem Bíblia é pior do que um cego em tiroteio. Então, não se perca, não vá ao achismo, né? Você pode consultar livros, isso é bom, mas não esqueça, a Bíblia se estuda com a Bíblia e a Bíblia se explica com a Bíblia. Estamos de volta na EBD Sala da Bíblia. Sou o pastor Jaziel Macedo da Silva e estamos aqui para estudar juntos a 6ª lição, Lições Bíblicas CPAD, com o tema O Filho como o Verbo de Deus. Quero já agradecer a sua presença aqui conosco. Este é um canal para você, você que é professor da escola dominical, você que é aluno. Então nós estamos trazendo conteúdo para aprendizado e também auxílio àqueles que estarão lecionando, né, esta lição. Tá bem, meus irmãos? Então nós já vamos trazer aqui lição de número 6 para o dia 8 de fevereiro de 2026. O Filho como Verbo de Deus. Texto áureo. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, verdade prática. Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a revelação plena e visível de Deus ao mundo, manifestando graça, verdade e a glória do Pai. A leitura bíblica em classe está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 1, versículo de 1 ao versículo 5 e também o versículo 14. Leiamos juntos. No princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Graças a Deus. Chegamos à introdução. O apóstolo João apresenta Jesus como o Logos, né? O Verbo. O Logos eterno de Deus. Diferente de uma simples palavra falada.
O Verbo é uma pessoa divina, eterna, consciente e ativa. Ele não começa em Belém. Olha um detalhe aqui, irmãos. Este Verbo, o Logos de Deus, não começa em Belém. Ele já existia antes de todas as coisas e é a expressão perfeita do Pai. Amém? Na nossa revista, a introdução diz assim, diz assim, o prólogo do Evangelho de João apresenta o Verbo eterno como Deus, Criador e Revelador. Ele se fez carne e revelou de forma plena e completa a glória do Pai. O apóstolo João afirma que viu a glória do Deus unigênito, cheia de graça e de verdade. Nesta lição, veremos que essa revelação marca o clímax da encarnação do Verbo, o Filho de Deus, onde o invisível se tornou visível, o eterno entrou no tempo e o insondável foi manifestado em Cristo Jesus. Estamos estudando o Filho de Deus, nessa feita aqui, ele como o Verbo. E para nós estudarmos, irmãos, e entendermos o Filho como o Verbo de Deus, precisamos adentrar num conhecimento sobre o Verbo. Vamos entender sobre o Verbo. No princípio, era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Nesse versículo do texto áureo que diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, vamos procurar trazer aqui uma explicação para que você possa compreender melhor o nosso estudo de hoje. Trazendo aqui, irmãos, esse termo verbo, para nós compreendermos o termo verbo, logos, no texto bíblico, como estamos estudando, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós temos em João 1:1, no princípio era o Verbo. A palavra, irmãos, a palavra grega usada por João, nós não vamos falar aqui no grego porque eu não sei falar grego, mas é logos, que significa, para nós em português, palavra. Logos é palavra, logos é razão, logos é expressão, logos é pensamento comunicado, logos é princípio racional ativo. João, ele não escolheu esse termo logos por acaso, Então, vamos dizer assim, como pano de fundo, do logos do Antigo Testamento, a palavra, vamos ver aqui, como ação criadora. Então, o logos, a palavra, numa ação criadora. No Antigo Testamento, a palavra de Deus não é apenas som, olha lá, mas uma ação eficaz. No Salmo de número 33, versículo de número 6, dá uma conferida lá, diz que a palavra do Senhor, ou pela palavra do Senhor, foram feitos os céus. Então veja, a palavra do Senhor não é só som, ela é ação, uma ação eficaz. Lá em Gênesis 1, tem uma expressão que diz assim, e disse Deus. Então veja, e disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja isso.
Então, esse diz, esta palavra, né, não é apenas um som, mas esta palavra é uma ação eficaz. A palavra cria, a palavra sustenta e a palavra governa. João identifica Jesus como essa palavra eterna, pela qual Deus age no mundo. Por isso que João está expressando esse logos, colocando Jesus nessa posição da palavra, né, da ação de Deus. Vamos continuar aqui. A palavra como uma revelação de Deus, né? Logos, vamos entender, estamos estudando o verbo. Verbo, logos. Esse verbo aqui, irmão, não é aquele que a gente estuda em português, não. Não é que em inglês tem o verbo to be, não. O verbo aqui é o logos, né? A palavra, e nesse caso aqui, a palavra como revelação de Deus. Amós, profeta Amós, capítulo 3, versículo 7, você pode dar uma conferida lá, né? Nós vamos encontrar que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo. Então a palavra como revelação de Deus. A palavra revela a vontade, a palavra revela o caráter, a palavra revela o plano de Deus. Em Jesus, essa revelação atinge o seu ápice. Então, como já dissemos, não foi por acaso que João usou essa expressão verbo, né? Logos, melhor dizendo. Logos. Porque o Novo Testamento foi escrito no grego, então ele usou a expressão logos, trazendo para nós, quando traduziu, veio verbo, né? Que é a palavra. João capítulo 1, versículo 18 diz assim: o Filho unigênito. Aí no final você vai encontrar é quem o revelou. Então a palavra como revelação. Estamos seguindo aqui o Logos no contexto judaico, irmão, do tempo de João. Veja bem, no pensamento judaico tardio, a palavra, veja lá, o Logos, né, era usado nos tanguns aramaicos para evitar antropomorfismo diretos de Deus. Veja bem, a Minhá era vista como agente divino, mediador da criação e da revelação. João afirma algo usando em João 1,14, essa palavra não é apenas um agente, ele se fez carne. Então, e o verbo se fez carne. Então, irmãos, havia o costume na época. Presta bem atenção aqui, um detalhe, é um pequeno detalhe que eu quero que você preste atenção. A Bíblia usou muito termos da época deles. Então, havia um costume, como já lemos aqui, né, judaico. E temos agora aqui também um costume, né, o Logos num contexto grego-romano. Veja bem, o Logos no contexto grego-romano, né, o Logos era o princípio para os gregos, o Logos era o princípio racional que organiza o cosmos. Era algo impessoal, era algo abstrato. Então, isso era na mente, né, grego-romana. Eles tinham essa ideia que o Logos era o princípio racional que organiza o cosmos. Então, quando João trouxe essa expressão Logos, ele trouxe para confrontar a ideia judaica e confrontar a ideia grego-romana, para eles entenderem que esse Logos que eles entendiam
como um princípio racional e organismo cosmo, é Jesus. Então ele falou numa linguagem para a época. Então nós podemos entender. Veja bem, o Logos ele não é impessoal. O Logos ele é uma pessoa, nós já estudamos aqui. Na lição passada nós vimos que Jesus ele é uma pessoa. O Logos é Deus. O Logos se encarnou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João, ele dialoga com a cultura na época, mas subverte a filosofia com a revelação cristã. Então, ele confronta, ele não usou o termo logos assim, sem motivos. Ele teve motivos para usá-lo, para confrontar o pensamento na época. Agora, irmão, por que João chama Jesus de Verbo? Para afirmação da preexistência de Cristo. João 1:1, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus ele não começou em Belém. Tem muitas pessoas que acham que o Verbo, Jesus começou em Belém. Não, ele já era. Ele já era Deus. Era, estou me referindo, não é que deixou de ser. Estou me colocando para o passado. Ele, no princípio, estava com Deus, ele era Deus. Certo? João, ele chama Jesus de Verbo para afirmar a pré-existência de Cristo, para afirmar a plena divindade do Filho. O Verbo era Deus. Lá em João 1:1, o Verbo era Deus. Não um Deus inferior, nem um Deus criado. É da mesma essência do Pai. Já estudamos aqui, em lições passadas, e os irmãos que porventura não assistiu a nossa aula número 5. Semana passada você pode revê-la e nós trazemos este estudo, esse ensinamento. Também para mostrar Jesus como o meio da criação. João 1:3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Cristo como agente da criação, o Logos como agente da criação. E também para revelar Deus de forma perfeita. João 14, versículo 9, Jesus dizendo, quem vê a mim, vê o Pai. Então, irmãos, estão entendendo essa expressão do verbo? Por que João usou o Logos neste versículo, lá na escrita no grego, para trazer esse ensinamento? Ele está mostrando que Jesus, ele era o Verbo. Jesus, ele é o Logos. Jesus, ele é Deus. A mesma essência. Amém, meus irmãos? Então, o verbo é a palavra falada, o verbo é a palavra vivida, o verbo é a palavra encarnada. Vamos observar um detalhe aqui, irmão, um sentido teológico da expressão o verbo. No sentido teológico, vamos ver aqui, de forma cristológica, Jesus é eterno, é divino e é pessoal. De uma forma revelacional, ele é a autoexpressão perfeita de Deus. Presta atenção. De forma soteriológica, a palavra se fez carne para salvar. No sentido trinitário, distinto do Pai.
mas da mesma essência. E de forma escatológica, né, esse sentido escatológico, o verbo que criou é o verbo que julga. Você pode conferir isso lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. Certo? E o seu nome chama-se o Verbo de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos estar atentos, estudando aqui sobre o Filho como o Verbo de Deus. O Logos, ele é a autorrevelação pessoal de Deus. Deus falou definitivamente em Cristo. Né? O verbo, o Logos, a palavra, não é apenas proclamada, ela é encarnada. Jesus. Jesus é o discurso final de Deus à humanidade. Então, com essa expressão, nós trazemos aqui esta introdução rápida para você poder compreender. Certo? Então, não foi por acaso que João trouxe essa expressão logos, o verbo. Ele estava confrontando os judeus e confrontando os gregos romanos sobre o seu entendimento sobre o logos. Amém? Vamos seguir com a nossa aula. Primeiro tópico: o verbo como Deus eterno. Nós temos 3 subtópicos. O verbo preexistente. Nós temos o segundo subtópico, o verbo como pessoa distinta. E o terceiro subtópico, o verbo é da mesma essência do Pai. Se nós observarmos, irmãos, nas lições passadas, praticamente a mesma coisa nós estamos estudando. Então nós vamos procurar resumir ao máximo, mas trazendo aqui um estudo para os irmãos. O verbo como, né, preexistente. Nós temos ali como referência João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então esse versículo ele já mostra que o Senhor já existia. Ainda que, irmão, esse termo existir, para mim, ele não se encaixaria muito bem, né, para Jesus, porque existir é algo que tem um limite, né? Tem um começo e tem um fim. E Jesus, ele é eterno. Quem existe sou eu, quem existe é você. O Senhor nos fez existir. E nós existimos e teremos um fim. Jesus, ele não tem início, nem tem fim. Amém? Miqueias, confere Miqueias capítulo 5, versículo 2, que diz que desde os dias da eternidade, Jesus estava com Deus, ele era Deus. E Miqueias 5:2, confere, desde os dias da eternidade. A expressão no princípio indica que quando o tempo começou, o verbo já existia. Ou seja, eu estou usando esse termo existia para que você possa compreender. Quando o tempo começou, o verbo já estava lá. Vamos dizer assim. Ele não teve início, pois é eterno. Isso refuta qualquer ideia de que Jesus seja um ser criado. Então ele não teve um começo. Ele não foi criado. Assim como a mente existe antes da palavra falada, né? Antes de você falar, já passou pela sua mente. Cristo existia antes da criação visível. Na criação visível, tudo, ali o Logos já estava. Ali o Verbo já estava.
ele não surge no tempo. Não. Ele entra no tempo. O tempo foi criado, o nosso tempo, né? Cronos, e ele está ali na criação. Vamos aqui no segundo subtópico, o verbo como pessoa distinta. João 1, verso 1, a parte B. O verbo estava com Deus. Eu quero trazer esse aqui, irmão, porque o texto da aula nosso está no versículo 14. Mas eu estou falando aqui como exemplo, né, como referência, João 1 e 1. Agora a parte B, o verbo estava com Deus. O Logos estava com Deus. Na criação, o Logos estava ali, na criação. Vejamos aqui o que está escrito em João 17, versículo 5. Diz assim, Jesus falando: e agora glorifica-me tu, ó Pai. Olha a oração de Jesus. E agora glorifica-me tu, ó Pai. Junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo. Olha bem isso aqui. Com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Que oração perfeita. Jesus dizendo, orando, falando com o Pai: Pai, agora me glorifica com a mesma glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. A expressão com Deus, irmãos, o verbo estava com Deus, indica distinção pessoal e não separação. Eram distintos. O Pai era um, o Filho era um. Distinto. Mas não separados. Certo? O verbo não é o Pai. Detalhe, o verbo não é o Pai, mas está em comunhão eterna com Ele. Então, você não pode separar. Cada um é um. Não são dois deuses, entenda isso. Já falamos aqui na lição passada como uma família, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Deus. Quando falamos Deus, estamos mencionando os três. Agora eu posso falar Deus Pai, Deus Filho e Deus se referindo a cada um, Espírito Santo. Assim como o Sol e sua luz são distintos, mas inseparáveis. O Pai e o Filho são pessoas distintas, na mesma essência divina. Então o Sol é o Sol, mas a luz do Sol não é o Sol, é a luz do Sol. São distintos, mas eles são inseparáveis. Você não consegue separar a luz do Sol do Sol. Dessa mesma maneira, eles são da mesma essência. Amém, meus irmãos? Estamos sendo breve. Vamos para o terceiro subtópico, que diz assim: o verbo é da mesma essência do Pai. Aí eu volto ali no João 1:1, agora a parte C, lá no final. E o verbo era Deus. Filipenses, confere lá, irmãos, Filipenses capítulo 2, versículo número 6. Diz: ele subsistindo em forma de Deus. Olha lá. O verbo não é um Deus. Presta atenção, irmãos. O verbo não é um Deus. Dizer que o Filho é um Deus, você está mostrando que há divisão. Está separando. O Pai é um Deus, o Filho é outro Deus, o Espírito Santo é outro Deus. Não. O verbo não é um Deus. Ou seja, o Logos, que estamos estudando, né? O verbo não é um Deus, mas
Deus, em essência, ele, o Verbo, possui os mesmos atributos. Quais podemos citar por alguns? Eternidade, onipotência e glória. Porque existem os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Né? Comunicáveis, aquele que Deus tem e nós também temos. E os incomunicáveis, aqueles que só Deus tem. É coisa particular dele, só com ele. Eternidade é de Deus, não é conosco. Onipotência é de Deus, não é conosco. Glória é de Deus, não é conosco. Não é um representante de Deus, mas o próprio Deus revelado. Então o Logos, o Verbo, ele não é um representante de Deus. Certo? Ele não é inferior, ele não é menor, ele não é um representante, ele não veio representar a Deus. Você, de repente, um obreiro, pastor, diz assim: meu filho, vá me representar em tal igreja. Você vai ali para um representante, assim? Mas o filho veio ao mundo não como representante de Deus, ele veio como Deus, na mesma essência. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos passar agora para o segundo tópico. Graças a Deus, chegamos aqui no segundo tópico da nossa lição. Lições CPAD, lição número 6, o Filho como Verbo de Deus. Segundo tópico, o Verbo como Criador. E se você chegou até aqui, quero convidar você a se inscrever em nosso canal. Se inscreve no nosso canal, dá um like, ativa o sininho para você não perder as próximas aulas. Assim você está nos ajudando o nosso canal a evangelizar. Nós queremos evangelizar o mundo através desse canal. Aí você diz: ah, pastor, não é possível. Não. De você, eu só preciso disso. As suas orações, e você se inscreve. Toca aí, tem inscrever-se. Clica nele. Tá bom? Aquele joinha, tem um joinha assim, né? Tá? Você vai lá, toca nele e ativa os sininhos. Pode compartilhar, distribui para os seus alunos, professores, nos grupos. Quanto mais nós avançarmos, mais vidas irão entender, ter essa dúvida, aprender a palavra de Deus para a salvação. Então, conto contigo. Vamos para frente. Segundo tópico, o Verbo como Criador. Vamos ver aqui o primeiro subtópico, o agente da criação. A gente falando do Verbo, você já entende, porque nós trouxemos aqui uma explicação do Verbo no começo da aula. Certo? Então você chegou aqui, está pegando aqui pela metade, volta no começo da aula, assiste o começo que tem a explicação sobre o Verbo. Então, João 1, verso 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. O Salmo 33, verso 6 diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Já citamos esse versículo hoje aqui. O Verbo é o agente ativo da criação. O Verbo como Criador. O Verbo, estamos falando de quem? Do Verbo. O Logos. Estava no princípio, no começo. Aquele que falamos, que ele confronta com o grego romano, com os judeus. Né? O Verbo é o agente ativo da criação. O Pai cria por meio do Filho. O Pai cria por meio do Logos. Amém? No poder do Espírito. Nós vemos a criação teve um trabalho conjunto. Certo? Tudo que existe carrega a marca da ação do Logos. Carrega a marca da ação do Verbo. Ordem, propósito e vida.
Segundo subtópico, a fonte da vida. Diz assim, João 1, verso 4, a parte A. Nele estava a vida. E no capítulo 14 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, versículo 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nele, no verbo, estamos estudando o verbo, certo? Estamos estudando o verbo, né? Como o filho, como o verbo. Então, no verbo estava a vida. E o verbo é o caminho, a verdade e a vida. Cristo não apenas concede vida. Presta atenção nesse detalhe. Ele é a própria fonte da vida. Anote isso aí. Tanto física quanto espiritual. Eu vou repetir isso aqui. Isso aqui é uma explicação muito importante. Cristo não apenas concede vida. Ele é a própria fonte da vida, tanto física como espiritual. Sem Cristo, o homem até respira, mas não vive espiritualmente. Olha esse detalhe, irmão. Isso aqui é bom para você falar para os seus alunos lá. Sem Cristo, o homem até respira. Qualquer pessoa respira sem Cristo, mas não vive espiritualmente. Ponto. Um detalhe que você precisa observar. Então anota isso aí, né, para você levar para a sua classe, para os seus alunos, e você entender. Amém? Vamos para o terceiro subtópico desse segundo tópico. A luz dos homens. Aí eu volto lá, João 1, verso 4, a parte B. E a vida era a luz dos homens. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, Jesus é a vida. Jesus é o verbo é a vida. O Logos é a vida. Certo? E essa vida era a luz dos homens. No Salmo 27, irmãos, verso 1, confere lá também. O Senhor é a minha luz. O salmista pôde expressar que o Senhor, Deus, era a luz. Né? Então, a luz revela, a luz orienta, a luz vence as trevas. Por exemplo, eu estou aqui numa sala onde tem luz. Cadê as trevas? Cadê a escuridão? Para onde vai a escuridão quando a luz aparece? Então, quando o verbo, quando o Logos, Jesus, aparece na sua vida, as trevas se dissipam, certo? Então, a luz revela o que está escondido, o que está oculto, a luz mostra. Na escuridão, você não vê, mas a luz mostra, a luz revela. A luz, ela orienta, a luz vence as trevas. Cristo, o Logos, o Verbo, ilumina o entendimento humano obscurecido pelo pecado. Então, o pecado, ele deixa o entendimento humano obscurecido. Ele não entende, ele não compreende. Aí Jesus chega na sua vida. A luz raiou, a luz brilhou, a luz transforma. E ele começa a entender. Assim como a luz dissipa a escuridão, instantaneamente
Cristo dissipa a cegueira espiritual. Ponto. Ok, para aqui. Pensa comigo aqui. Olha aqui. Assim como a luz dissipa a escuridão. Na hora que a luz chega, o que acontece com a escuridão? De imediato. Assim, Cristo dissipa a cegueira espiritual. Então, as trevas vão embora. A cegueira espiritual vai embora com a presença da luz de Cristo, Jesus, o Logos, o Verbo, a Palavra. Amém? Vamos para o terceiro tópico dessa lição. Chegamos aqui ao terceiro tópico, o Verbo como revelação do Pai. Temos 3 subtópicos: a encarnação do Verbo, a plenitude da graça e da verdade e o revelador do Deus invisível. E mais uma vez, quero aproveitar, convidar você mais uma vez para se inscrever em nosso canal. Nós estamos com esse propósito toda semana trazer um estudo, comentário das lições CPAD, adultos, assim que possível for. Nós queremos também trazer estudos para jovens, né? A lição de jovens. Então, você nos ajuda, você se inscreve no nosso canal, nós vamos levando a palavra, o ensinamento, vamos expandir, né? E assim nós vamos evangelizando. Você que está acompanhando, se porventura você estiver desviado dos caminhos do Senhor, esta luz que é o Logos, ele fará dissipar as trevas. Então, volte para Jesus, aceite aquele que ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus como seu Salvador. Vamos caminhar juntos servindo ao Senhor, tá bom? Então, se inscreve no nosso canal, deixa aquele joinha e ative o sininho. Quando você deixa o joinha, o YouTube ele entende que você gostou. Olha, gostou, né? Joia, certo? É o like que chama. Aí ele vai dizer assim, então eu vou passar mais para frente. Então o YouTube ele mesmo distribui esse conteúdo para outras pessoas que poderão assistir e ver. Outra coisa, irmãos, não assiste pedacinhos, não. Assista a aula por completo. Não estamos demorando muito, vamos gastar um tempo menor, mas vai até o final. Não pule etapas para que você não perca, né, o que nós estamos trazendo para você, tá bom? Então o verbo que estamos estudando, Jesus, o Logos, ele tem algo para o seu coração. Vamos continuar aqui. Terceiro tópico, a encarnação do Verbo. João 1, verso 14, a parte A. E o Verbo se fez carne. Está agora no nosso texto áudio. E o Verbo se fez carne. Essa parte primeira, né? O Verbo se fez carne. Jesus é o Verbo. O Logos. O Logos se fez carne. Já falamos aqui, porque João trouxe essa expressão Logos, porque trouxe a expressão Verbo. Então vamos entender, né? Porque ele se fez carne para habitar conosco, né? No primeira epístola que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, dá uma olhadinha lá, abra sua Bíblia. Nós estamos buscando uma forma de ganharmos tempo para o vídeo não ficar muito longo, certo? Mas você pode conferir. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Deus foi manifestado em carne. Então, essa manifestação de Deus em carne, estamos apontando para Jesus. Jesus é a manifestação de Deus em carne. E o Verbo se fez carne. Jesus, ou Deus, foi manifestado em carne através de Jesus. Veja aqui, a encarnação não foi perda da divindade, mas acréscimo da humanidade. Cristo é verdadeiro Deus, presta atenção. Cristo é verdadeiro homem. Ele não é 50% Deus, não. Ele não é 50% homem, ele é 100% Deus.
Ele é, quando esteve aqui, 100% homem, com todas as capacidades físicas de um homem. Ali estava Jesus. Deus se aproxima do homem sem deixar de ser Deus. Eu e você somos homens, pecadores, imperfeitos, e Deus se aproxima do homem sem deixar de ser Deus. Então, anote esses detalhes para que você possa levar os seus alunos e você possa também guardar consigo esse ensinamento e não mais esquecer. Vamos para frente? O segundo subtópico, a plenitude da graça e da verdade. João 1, verso 14, que é o nosso texto áureo, cheio de graça e de verdade, né? O versículo diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Lá em João 1,17, porque a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Olha lá, porque a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Por quê? Ele sendo o Verbo, sendo o Logos, sendo a palavra, sendo Deus, cheio de graça e de verdade. Ele trouxe a graça. Vamos lá, presta atenção aqui. A lei revelou o pecado. Cristo revelou a graça salvadora e a verdade redentora. Ponto. Mais um detalhe que eu quero que você anote aí. Anote esse detalhezinho aqui. Leve para os seus alunos. A lei revelou o pecado. Mas Cristo revelou a graça redentora, ou a graça salvadora e a verdade redentora. Então, em Cristo está a revelação da graça salvadora. Em Cristo está, né, no Logos, no Verbo está a verdade redentora. Graça sem verdade gera permissividade. Verdade sem graça gera condenação. Em Cristo há equilíbrio perfeito. Ponto. Anote isso aqui. Olha mais um detalhezinho aqui que você precisa guardar com você, consigo. Certo? Graça sem verdade gera permissividade. E verdade sem graça gera condenação. Graça sem verdade. E verdade sem graça. Graça sem verdade gera permissividade. E a verdade sem a graça gera condenação. E em Cristo há um equilíbrio perfeito. Anote esse trecho. Você não pode esquecer desse detalhe. Amém? Vamos para o terceiro subtópico. Estamos chegando ao final da nossa lição. Muito rica, muito boa. Você não pode perder. Bom? O revelador do Deus invisível. O revelador do Deus invisível. Vamos lá. João 14, verso 9 diz assim, versículo 9. Quem me vê a mim, vê o Pai. Olha a revelação do Deus invisível. Mostra-nos o Pai. Estou há tanto tempo contigo. Quem vê a mim, vê o Pai. Então nós precisamos entender essa parte. Olha lá, Colossenses, né? A epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 15, diz assim, ele é a imagem do Deus invisível. Ele quem? O Verbo, o Logos, Jesus. Ele é a imagem
do Deus invisível. Cristo não apenas fala sobre Deus, ele revela quem Deus é, em caráter, olha lá, em justiça, em amor e misericórdia. Anote isso aí também. Cristo não apenas fala sobre Deus, mas Cristo, o Logos, o Verbo, revela quem é Deus. Em caráter, revela Deus em amor, revela Deus em justiça e revela Deus em misericórdia. Quer conhecer o Pai? Observe Jesus nos Evangelhos. Olha aqui uma dica para você. Mas como é que eu fico conhecendo o Pai? Como é que eu fico sabendo quem é o Pai, Deus? É só você observar Jesus nos Evangelhos. Leia os Evangelhos. Os Evangelhos do Senhor Jesus Cristo, nós vamos encontrar, segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali você vai ver Jesus. E vendo Jesus, você vai conhecer o Pai. Amém? Deus abençoe. Chegamos ao final da nossa aula. Vamos falar aqui da conclusão. O Verbo eterno é Deus. O Verbo eterno é Deus. Criador, fonte da vida e luz dos homens. Ao se encarnar, revelou plenamente o Pai e trouxe redenção à humanidade. Negar o Verbo é perder a revelação de Deus. Olha lá, isso é muito sério. Negar o Verbo é perder a revelação de Deus. Receber o Verbo é receber a vida eterna. Então, nesta aula, neste momento, receba o Verbo, receba Jesus como seu Salvador. O Deus invisível tornou-se visível em Cristo para trazer salvação aos homens. Amém, meus queridos irmãos? Que Deus abençoe a sua vida. Você chegou até o final, quero agradecer a você que chegou até aqui. Com certeza nos veremos na próxima lição, lição número 7, que vai trazer um tema, a obra do Filho. Vamos estar estudando aqui juntos a obra do Filho na lição número 7 para o dia 15. Agora nós estamos estudando o Filho como Verbo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero ler aqui na revista, a conclusão da revista, diz assim: Jesus Cristo é o Deus unigênito que revela o Pai. Nele, a glória, a graça e a verdade de Deus são plenamente manifestas. A encarnação do Verbo não é apenas uma doutrina essencial da fé cristã, mas também um chamado à adoração e proclamação daquele que é a imagem visível de Deus invisível. Aliás, daquele que é a imagem visível do Deus invisível. O Senhor Jesus é a perfeita revelação do Pai à humanidade. Que cada crente reconheça que conhecer a Cristo é conhecer o próprio Deus. E que proclamar essa verdade é tornar a glória do Pai conhecida no mundo. Amém? Quero aqui trazer também mais um pontozinho, olha, o questionário, as perguntas que diz aqui, como é chamado o prólogo de João? Aí tem aqui, 18 versículos iniciais. O que os gregos pensavam a respeito do Verbo? Lembra? Falamos isso aqui, né? Qual é o texto bíblico em que João apresenta Jesus também como Criador? A declaração "nele estava a vida", de João 1, verso 4, parte A, referindo-se a Jesus Cristo, revela o que a respeito do Verbo? E por último, a expressão Deus unigênito significa literalmente o quê? Então eu acredito que você está apto para responder estas perguntas. Então, Deus abençoe a sua vida. Não esquece, inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu joinha e vamos para frente
evangelizar o mundo. Como dizia o nosso saudoso pastor Severino Pedro da Silva, eu tive o privilégio de congregar com ele foi meu pastor por alguns anos, e ele costumava dizer, para trás, nem para dar impulso. Então não vamos para trás não, sempre para frente. Amém? Conto contigo, nos veremos na próxima lição. Vamos orar, agradecendo ao Senhor. Maravilhoso e eterno Deus e Pai querido, chegamos aqui ao final de mais uma lição. Ó Deus, estudando sobre o Filho de Deus, ó Pai Santo, o Teu Filho Jesus Cristo como Verbo. Ó Deus, o Teu Espírito Santo que habita em nós, nos faça compreender melhor este assunto, que cada professor, cada aluno possa levar, ó Deus, este ensinamento e o Teu nome ser glorificado. Oramos a Ti agradecendo por eles, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, nos veremos na próxima lição. Até lá.